Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de Direito Tributário. Eu me chamo Josiane Minardi, sou professora de Direito Tributário, advogada tributarista, e estarei com vocês nesse curso para revisarmos os pontos mais importantes a respeito da minha matéria, Direito Tributário, em sua prova para tribunais. Para quem quiser acompanhar as aulas com uma leitura aprofundada da nossa disciplina, eu indico o meu manual de Direito Tributário, que é da editora Juspodium, já estamos na 6ª edição, e nesse manual eu trabalho com toda a parte do direito material de forma realmente aprofundada, trazendo ao final de cada capítulo um quadro sinótico para que faça de forma resumida todo o conteúdo apresentado, além de mencionar os informativos dos tribunais superiores e trazer questões de concursos, vários concursos das mais diversas bancas de concurso que temos hoje no Brasil, com gabarito comentado, dizendo por que a alternativa está correta, por que está incorreta. Então, realmente é um material que pode ajudar muito vocês que estão se preparando para concursos. Mas vamos iniciar a aula de hoje trazendo primeiramente o conceito de tributo. E quando eu falo de conceito de tributo, eu tenho que ir lá para o Código Tributário Nacional. Não há na Constituição Federal um conceito expresso de tributo, por isso recorremos ao CTN. E quando eu falo do conceito de tributo, no fundo, você já sabe esse conceito, já está na tua cabeça. Eu vou falar aqui, você não precisa se preocupar em anotar, depois eu vejo com vocês no artigo 3º e explico como é que vocês já sabem esse conceito. O artigo 3º determina: tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída por lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O conceito pode parecer um tanto quanto extenso, muitos de vocês vão dizer: meu Deus do céu, que absurdo, grande, não vou conseguir decorar. Mas não precisa decorar. Veja, você já sabe esse conceito, como eu te disse. Você sabe que o tributo é uma prestação. É uma prestação, pois, afinal de contas, eu pago o tributo para alguém. Então, é uma prestação. É uma prestação pecuniária. Pecuniária porque eu pagarei o tributo em dinheiro. Então, eu tenho a possibilidade apenas de pagar o tributo em dinheiro. Hoje, em razão de uma alteração que tivemos no nosso Código Tributário Nacional, que é de 1966, o CTN, mas a alteração se deu por meio da Lei Complementar 104 em 2001, tem-se lá no artigo 156 do CTN, que é possível pagar um tributo, extinguir um crédito tributário por meio da dação em pagamento de bem imóvel, desde que haja previsão em lei. Cuidado, vamos por parte. A regra, e aqui está bem expressa no artigo 3º do CTN, é que o tributo tem que ser pago em dinheiro. Exato, essa é a regra. Eu só posso quitar um tributo por meio de dinheiro. Mas você tem que se lembrar que o artigo 156 do CTN, que foi alterado pela Lei Complementar 104 de 2001, acrescentou o inciso 11 a esse dispositivo para estabelecer que hoje a dação em pagamento de bem imóvel, desde que haja previsão em lei, também extingue o crédito tributário. Então, há duas possibilidades de eu pagar um tributo. A primeira, em dinheiro, e é a regra, e exceção, por meio de dação em pagamento, mas de bem imóvel, e desde que haja previsão em lei. Certo? Pois bem, continuando aqui com o conceito de tributo. Então, vimos que é uma prestação pecuniária e veja lá, compulsória. Compulsória por quê? Porque a partir do momento que nós praticamos no mundo fenomênico exatamente o que está previsto na lei, eu sou obrigada a pagar o tributo. Eu não tenho uma escolha, faculdade, será que eu pago, será que eu não pago? Eu sou obrigada, é só você se atentar à legislação do IPVA, por exemplo. A lei diz, ser proprietário de veículo automotor tem que pagar o IPVA.
Se você é proprietário de veículo automotor, você não tem a escolha entre pagar ou não pagar o IPVA. Você é obrigado a pagar o IPVA. Então, o tributo é uma prestação pecuniária compulsória. E o legislador, ele repete que o tributo realmente tem que ser pago em dinheiro quando ele diz em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Então, não sei se é por excesso de cautela, mas realmente o artigo 3º do CTN deixa claro que o tributo tem que ser pago em dinheiro. De todo esse conceito que extraímos aqui do artigo 3º do CTN, eu imagino que o que pode, de repente, causar dúvida na hora da prova é quanto a essa parte, que diz, não constitui sanção de ato ilícito. Então, o tributo não constitui sanção de ato ilícito. O que isso significa dizer? Tributo não é pena, tributo não é castigo, tributo não é multa. Eu pago tributo não por estar violando a legislação, incorrendo em contrariedade à legislação. Na verdade, eu pago tributo justamente por estar agindo conforme a lei. Então, tributo não é pena, não é castigo, não é sanção, não é multa. No caso do IPVA, mais uma vez, a lei diz ser proprietário de veículo automotor. Então, como eu sou proprietária de veículo automotor, eu vou pagar o IPVA. Eu não estou infringindo a lei. Tributo não é sanção de ato ilícito. Tributo não é pena, não é castigo, não é multa. Eu pago tributo por estar agindo em conformidade com a lei. Até porque eu tenho outro ramo do direito para penalizar aqueles que infringem a lei, que é o direito penal. Então, eu vou agir de acordo com a previsão legal. E o legislador, ao escolher atos passíveis de sofrer a incidência tributária, ele sempre vai eleger atos lícitos. Jamais teremos uma lei que estabeleça um ato ilícito como hipótese de tributação. A exemplo de vender drogas tem que recolher o ICMS. Não. Então, o legislador, ao escolher os atos passíveis de sofrer a incidência tributária, ele sempre vai eleger atos lícitos. Agora, veja o que eu vou te falar, que isso geralmente tem caído nas pegadinhas das provas de concurso, em que pese o legislador só eleger atos lícitos para ser objeto de tributação, os frutos de uma atividade ilícita, esses sim podem ser objeto de tributação. Então, os frutos de uma atividade ilícita podem ser objeto de tributação. Por quê? Porque para o direito tributário, o que importa é que tenha ocorrido fato gerador. Guarde isso, que você não vai errar nenhuma questão nesse sentido. Para o direito tributário, o que importa é que tenha ocorrido fato gerador. Parêntese, o que é esse fato gerador? Mencionado pelo legislador, por muita parte da doutrina e pelas nossas bancas de concurso. O fato gerador é justamente a situação eleita pelo legislador como sendo passível de sofrer a incidência tributária. Quando o legislador foi até o mundo jurídico e escolheu um ato para sofrer a incidência tributária. Como no caso do IPVA, o fato gerador, o que o legislador escolheu para ser objeto de tributação é ser proprietário de veículo automotor. Então, esse é o fato gerador. Pois bem, e para o direito tributário, o que importa é isso, que tenha ocorrido fato gerador. Agora, não importa de onde venha, por isso nós afirmamos que os frutos de uma atividade ilícita podem ser objeto de tributação. Isso nós extraímos do artigo 118, para quem quiser anotar, artigo 118, inciso 1 do Código Tributário Nacional. O artigo 118 do CTN diz: o fato gerador será interpretado abstraindo-se da validade do negócio jurídico. Então, eu interpreto o fato gerador abstraindo-se da validade do negócio jurídico. Porque para o direito tributário, como eu disse e repito, o que importa é que tenha ocorrido o fato gerador. Então, eu olho para o fato gerador e eu interpreto abstraindo-se da validade do negócio jurídico. Vamos para um exemplo para você compreender. Veja, qual é o fato gerador do imposto de renda?
Auferir renda. Então, para o direito tributário, é isso que importa, que a pessoa tenha auferido renda. Não importa de onde vem aquela renda, o que importa é que a pessoa tenha auferido renda, porque esse fato gerador será interpretado abstraindo da validade do negócio jurídico. Logo, um traficante de drogas, quando ele aufere renda, ele tem que pagar o imposto de renda, porque o traficante de drogas, ele pratica o fato gerador do imposto de renda. Então, eu olho para aquele fato gerador, auferiu renda, não importa para o direito tributário de onde venha. Ah, mas é da venda de drogas, para o direito tributário não importa. Ele que se resolva lá com o direito penal. Para o direito tributário, o que importa é que tenha ocorrido o fato gerador. Certo? Então, guarde isso. Além de termos aqui a aplicação do artigo 118, inciso 1 do CTN, que diz que eu vou interpretar o fato gerador abstraindo-se da validade do negócio jurídico, nós temos um princípio que utilizamos no direito tributário e que por diversas vezes já caiu em provas de concurso, que é o princípio da pecúnia non olet. O princípio da pecúnia non olet significa dizer que o dinheiro não tem cheiro. Lá no passado, quando o rei pretendeu cobrar pelo uso dos banheiros públicos, os seus súditos falaram, não pega bem, rei, você querer cobrar pelo uso do banheiro público. Não cheira bem o que as pessoas fazem lá dentro. Então o rei olhou e disse, mas não me importa se o que as pessoas fazem lá dentro cheira ou não cheira bem. O dinheiro não tem cheiro. Para mim, o que importa é que as pessoas estão utilizando o bem público. Pecúnia non olet, o dinheiro não tem cheiro. Então, realmente, os frutos de uma atividade ilícita são objeto de tributação. Porque para o direito tributário, artigo 118, inciso 1 do CTN, eu interpreto o fato gerador, abstraindo-se da validade do negócio jurídico, e eu aplico o princípio da pecúnia non olet, o dinheiro não tem cheiro. Ok? Voltando lá para o nosso conceito, temos ainda que o tributo será instituído por meio de lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ora, o que quer dizer isso? Que o tributo será cobrado mediante atividade plenamente vinculada. É que a autoridade administrativa, na hora de cobrar o tributo, deverá cobrar exatamente como está previsto na lei. Não tem aqui o poder discricionário para cobrar de acordo com a oportunidade e conveniência. Então, será cobrado exatamente como está previsto na lei. Assim, tudo que preencher de forma, é claro, cumulativa a esse artigo 3º do CTN, ou seja, tudo que for uma prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito e instituído por lei cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, será considerado tributo. Hoje, nós afirmamos que há 5 espécies tributárias em nosso ordenamento jurídico. Isso quer significar que, quando eu olho para a palavra tributo, eu tenho que pensar tributo como gênero e não como uma espécie. Desse gênero, aí sim, nós temos 5 espécies tributárias. Então, toda vez que você olhar para a palavra tributo, você vai ter que pensar, opa, tributo é previsão do artigo 3º do CTN. É toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída por lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Agora, quais são as espécies de tributo que existem em nosso ordenamento jurídico? São 5. São elas: os impostos, deixa eu só trocar a cor da caneta, os impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições e o empréstimo compulsório. Então, veja, nós temos 5 espécies tributárias. Logo, a hora que você lê na tua prova a palavra imposto, você tem que pensar, imposto é imposto. Todo imposto é tributo, mas nem todo tributo é imposto. Porque quando eu falo de tributo, eu tenho 5 espécies de tributos. Então, todo imposto
é um tributo, porque o imposto é uma espécie de tributo, mas nem todo tributo é imposto, porque o tributo pode ser taxa, contribuição de melhoria, contribuições e empréstimo compulsório. Então, esse cuidado eu tenho que ter para não cair na pegadinha. Às vezes, o examinador, ele quer falar uma característica referente aos impostos tão somente. Aí ele traz a alternativa, os tributos. Está errado. Porque se a característica é específica dos impostos, então a alternativa para estar correta tem que dizer, os impostos são. Então, atenção por conta do gênero tributo, que decorre em 5 espécies. As 3 primeiras espécies de tributos, que são os impostos, taxas e contribuições de melhoria, nós temos previsão na Constituição Federal, artigo 145, e também no CTN, no artigo 5º. Já com relação às contribuições e ao empréstimo compulsório, não há previsão no CTN. O CTN, como eu já disse a vocês, ele é antigo, é de 1966. As contribuições e empréstimo compulsório só tem previsão na Constituição Federal. O empréstimo compulsório no artigo 148 da nossa Constituição e as contribuições no artigo 149. Então, aqui é que eu vou encontrar sobre as espécies tributárias. Antes de falarmos sobre as características de cada uma dessas espécies tributárias, eu preciso falar para vocês como que essas espécies tributárias ingressam em nosso ordenamento jurídico. Isso é extremamente importante. Portanto, próximo tópico da nossa aula é sobre competência tributária. Nós já vimos o que é tributo, o conceito de tributo. Já vimos as 5 espécies tributárias. É claro que depois falarei para vocês as características de cada uma dessas espécies tributárias. Mas, antes disso, eu preciso falar como é que elas ingressam em nosso ordenamento jurídico. E, como eu disse, é por meio da competência tributária. Bom, o que é competência tributária? A competência tributária é a outorga de poderes concedida pela Constituição Federal aos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, para eles criarem e majorarem tributos. Então, veja só, competência tributária é o poder de criar, majorar um tributo. Toda vez que você olhar para a sua prova e você ler competência tributária, você estará ali frente ao poder de criar e majorar um tributo. Agora, quem cria tributo? Não é a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela dá poder para os entes federativos, para eles criarem e majorarem tributos. Então, a Constituição, ela não cria tributos. Ela dá poder para os entes federativos criarem tributo. E agora, veja como começa a fazer sentido o nosso direito tributário. Aliás, eu quero dizer a vocês que o direito tributário você não precisa decorar. Ele decorre de um raciocínio lógico e que eu vou ensinar a vocês aqui ter esse raciocínio lógico para a hora da prova, que é muito melhor do que você ficar lendo e decorando o nosso CTN, a nossa Constituição, na parte de direito tributário. Então, por que são os entes que vão criar os tributos? Porque nós acabamos de ler lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional que os tributos só podem ser criados por meio de lei. E quem é que tem poder legislativo? São os entes federativos. Então, os tributos só podem ser criados e majorados por meio de lei. Ok, então cuidado com isso. Competência tributária é o poder de criar e majorar um tributo. Dentre as características da competência tributária, eu destaco aqui, que é importante para a nossa prova, a mais importante, que é ser indelegável. Aí vamos por parte também. Eu já sei o que é competência tributária, que é o poder de criar e majorar um tributo. E de todas as suas características aqui nos interessa para fins da nossa prova, é que a competência tributária ela é indelegável, ou seja, intransferível. O que isso significa dizer?
significa dizer que, como a Constituição Federal é ela que dá o poder para os entes federativos, para eles criarem os tributos, a Constituição, ela sabe que os entes, além de ter uma autonomia política, precisam também ter uma autonomia financeira econômica. E por essa razão, a regra é de que o ente que cria o tributo ficará com dinheiro da arrecadação para si. Logo, a Constituição Federal, então, ela escolheu quais seriam os tributos que seriam criados por cada um dos entes federativos. De modo que o que ela disse que será de competência da União é porque só pode ser criado pela União e por mais ninguém. E assim sucessivamente, por ser a competência tributária indelegável, intransferível. É claro que para fins da nossa prova, nós teremos sim que saber quais são os tributos de competência de cada um dos entes federativos. Por isso eu te convido para fazermos aqui um paralelo para demonstrarmos os tributos de competência de cada um dos entes. Quais são os tributos que eles poderão criar, majorar, mexer? Pois bem, primeiro, um espaço, na verdade, 2 espaços para a União, porque a União é que tem poder para criar mais tributos, então já separamos 2 espaços. Um espaço para os estados, Distrito Federal e municípios. Ok, temos aqui então. Primeiro vamos falar sobre os impostos de competência de cada um desses entes federativos. Quando nós falamos sobre impostos, eu tenho os impostos de competência da União, previstos no artigo 153 e 154 da Constituição Federal. Os impostos de competência dos Estados e Distrito Federal, no artigo 155. E os impostos de competência municipal, previstos no artigo 156. Lá no artigo 153 da Constituição, que são os impostos de competência da União, nós temos 7 impostos. E eu peço permissão aqui, por mais que você já esteja na fase de concurso, mas para falar uma macete que pode ajudar. Eu penso em impostos de competência da União, previstos no artigo 153 da Constituição, sendo perito e ainda lembrando do IGF. Porque quando eu escrevo essa palavra, perito, eu tenho isso aqui, juntamente com o IGF, os 7 impostos que só podem ser criados e majorados pela União. Basta eu completar com a letra I de imposto. Então, quando eu vou completando com a letra I de imposto, olha o que eu tenho. Eu tenho o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Eu tenho o IE, que é o Imposto sobre Exportação. Eu tenho o IR, que é o Imposto de Renda. Eu tenho o II, que é o Imposto sobre Importação. O ITR, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. O IOF, que é Imposto sobre Operações Financeiras. E eu tenho o IGF, que é Imposto sobre Grandes Fortunas. Você paga IGF? Não. Mas não porque você não tem grandes fortunas ainda, fique tranquilo. Você só não está pagando o IGF porque até hoje a União não criou o IGF. A União não criou o Imposto sobre Grandes Fortunas. Então eu lhe pergunto, o fato da União até hoje não ter criado o IGF permitiria aos estados, Distrito Federal e municípios criarem o IGF? E a resposta é não. Não por quê? Porque a principal característica da competência tributária é que ela é indelegável. A competência tributária é indelegável, intransferível. Como a Constituição Federal deu a competência tributária para a União, somente a União poderá criar o IGF. Mas ela não criou, não tem problema, porque a competência tributária ela é facultativa. Tanto que o artigo 145 da Constituição diz: os entes podem criar impostos, taxas, contribuições de melhoria. Como a Constituição diz que os entes podem criar, então quer dizer que a competência é facultativa e não obrigatória. Se fosse obrigatória, ali estaria escrito: os entes devem criar tributos. Mas ali na Constituição está: pode. Então a União não criou até hoje o IGF, não tem problema. Mas se ela quiser criar amanhã o IGF, ela pode.
Agora, outro ente federativo criar o IGF, nem pensar, pois a competência tributária é indelegável. No artigo 154, nós temos mais 2 impostos de competência da União, que são o imposto residual e o imposto extraordinário guerra. Esses 2 também só poderão ser criados pela União e por mais ninguém. No artigo 155, nós temos os impostos que são de competência dos estados e Distrito Federal, que são o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o ICMS, Imposto sobre Operações de Circulação de Mercadorias, e o ITCMD. O ITCMD é o Imposto sobre a Transmissão Causa-Mortes ou Doação de quaisquer bens ou direitos. Eu brinco dizendo que esse é o imposto dos mortos, né? Porque quem não ouviu dizer que mesmo depois que a pessoa morre, continuam sendo pagos tributos? E é verdade, porque quando a pessoa falece, os seus bens são transmitidos para os seus herdeiros. Nessa transmissão causa-mortes incidirá o imposto de transmissão causa-mortes ou doação. E de nada adianta a pessoa falar, ah, não, depois que eu morrer, eu não quero que meus herdeiros fiquem pagando imposto, então eu vou doar tudo em vida para me livrar desse imposto. Não adianta, porque esse imposto incide na transmissão causa-mortes ou na doação de quaisquer bens ou direitos. Então, aqui não tem como escapar. Se você morrer, os bens forem transmitidos, incidirá o ITCMD. Se você doar em vida seus bens, haverá incidência do ITCMD. E, no artigo 156 da Constituição, há 3 impostos que são de competência dos municípios, que somente os municípios poderão criar. São eles: o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana, o ISS, que é Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, e o ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis por título oneroso. Veja, é um imposto de transmissão. E muitos acabam confundindo com o ITCMD. Eu preciso que você compreenda a diferença do ITCMD, que é de competência dos estados e Distrito Federal, para o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis por título oneroso. Então, eu também vou abrir aqui um paralelo entre esses 2 impostos, senão você acaba confundindo esses impostos e pode acabar errando. Veja, de um lado eu coloco o ITCMD, do outro lado eu coloco o ITBI. Há 3 grandes diferenças entre esses 2 impostos. A primeira você já viu comigo, a questão da competência. Quem detém a competência para criar o ITCMD são os estados e Distrito Federal. E quem detém a competência para criar o ITBI são municípios. E, em razão do artigo 147 da Constituição Federal, que nós já vamos comentar a respeito, todos os tributos que são de competência dos municípios também são de competência do Distrito Federal. Então, por essa razão, por conta do artigo 147 da Constituição Federal, o ITBI também é de competência do Distrito Federal. A segunda diferença é que o ITCMD só incidirá na transmissão a título gratuito. Então, quando eu falo de ITCMD, só incide na transmissão a título gratuito. Já o ITBI só incide na transmissão a título oneroso. O ITCMD, título gratuito, quer dizer, vai incidir na causa-mortes ou na doação. Título gratuito. Oneroso, incide na compra e venda, na permuta. Então, essa é uma grande diferença. E a terceira e última diferença é que o ITCMD ele pode incidir na transmissão de quaisquer bens. Pode ser na transmissão de um bem móvel ou na transmissão de um bem imóvel. Já o ITBI vai até pelo nome, só incide na transmissão de bem imóvel. Então, o ITBI só vai incidir
Por exemplo, na compra e venda de uma casa, na compra e venda de um apartamento, na permuta de uma casa, que é por título oneroso e de bem imóvel. Já o ITCMD incide na transmissão a título gratuito e de quaisquer bens. Doação de uma casa incidirá o ITCMD. Doação de um carro incidirá o ITCMD, porque é a título gratuito e de quaisquer bens, móvel ou imóvel. Antes de passarmos para o segundo bloco, só para já deixarmos alinhado aqui nosso quadro, em razão do artigo 147 da Constituição Federal, tenho a chamada competência cumulativa, que cumula para o Distrito Federal também os impostos de competência dos municípios. Assim, o Distrito Federal poderá criar o IPTU, o ISS e o ITBI. Então, esses impostos também são de competência do Distrito Federal. Agora sim, eu te convido lá para o nosso segundo bloco para falarmos sobre a competência tributária dos demais tributos. Eu preciso saber quais tributos serão criados por cada um dos entes. Por enquanto, eu só falei de uma das espécies tributárias, que são os impostos. Mas nós vimos nesse bloco que eu tenho 5 espécies de tributos: os impostos, as taxas, contribuições de melhoria, contribuições e o empréstimo compulsório. Tá certo? Então, não saia daí, estou te esperando no nosso segundo bloco de aulas.